Oi, turma do segundo ano C, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, juntamente com as famílias, todos com saúde, e vamos estudar. Tá? Hoje é a correção da nona atividade e reforço. Vamos falar sobre a progressão aritmética, conhecido pelas letras P, A, P de progressão e A de aritmética. Então, é um conteúdo onde a gente vai falar de sequência numérica, sequência de número, porém não é um conjunto numérico. Vamos ver as características de uma progressão aritmética através da resolução de problemas. O primeiro problema diz o seguinte: o diretor de uma escola resolveu melhorar sua biblioteca. Para tanto, pediu aos alunos que ajudassem trazendo para a escola, no primeiro mês, 2 livros. No segundo mês, 3 livros. No terceiro, 4 livros. E assim sucessivamente. Quantos livros alunos deveriam trazer no 12º mês? Então, a situação, problema desse tipo, nós vamos formar aqui uma sequência de números, onde o primeiro é o número 2, o segundo é o número 3, depois o número 4, depois o número 5. Observe que essa sequência vai contando, sempre somando 1 a cada número, escrevendo o próximo. Então, é uma sequência chamada de PA, pois é uma sequência de soma. Então, uma PA ela tem como sua forma, o seu termo geral, sua representação de uma forma é o AN, onde o AN significa um termo qualquer. O A1 é o primeiro termo da sequência, é o primeiro número da sequência, que no caso aqui, nosso primeiro número é o número 2. O N é a quantidade de termos que tem a sequência, que no caso aqui, vamos ter 12 termos, porque nós vamos contar até o 12º mês. Então, o N é igual a 12. E o R é chamado de razão da progressão, ou seja, é o número que somado ao primeiro vai dar o segundo, que somado ao segundo número dá o terceiro e assim sucessivamente. Então, aqui já está a fórmula, que é chamada fórmula do termo geral de uma PA. É dado por AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, vamos ver a resolução do enunciado. Nós podemos escrever a sequência, onde essa sequência começa pelo número 2, que é o A1. O número 3 nós podemos chamar de A2. O número 4 é o A3, aí vai ser 5, 6, 7, 8, até chegar no termo, no 12º termo, então chamado de A12, o A índice. Nós temos aqui uma sequência chamada de PA, ou seja, uma progressão aritmética de razão 1, porque cada número é obtido a partir do segundo, né, obtido somando o primeiro ou o anterior, somando um mesmo valor. No caso aqui, esse valor que vai somando é sempre o número 1, contando, sempre acrescentando uma unidade. Então, qual é o 12º termo? Então, esse 12º termo, nós vamos representá-lo por A12, que é a posição desse número na sequência. Então, substituindo na forma AN, eu vou colocar A12, pois o N é 12, igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão R. Então, aqui nós queremos saber qual é o 12º termo. Então, vou escolher aqui o número para ser encontrado, representado por A12. Então, colhendo aqui os dados da sequência do enunciado, o A1 equivale ao número 2, o N, o número 12, pois são 12 termos, pois não vamos querer encontrar o 12º, então isso significa a posição do número é 12, então o N é igual a 12. Então, 2 menos 1 vezes a razão R, a razão R é 1, somando sempre mais 1. Então, primeiro resolve dentro do parêntese, 12 menos 1 fica 11. Então, vai ficar 11 vezes 1 dá 11, mais 2, isso é igual a 13. Então, nosso 12º termo é o número 13. Então, a questão bem simples, vocês poderiam fazer sem fórmula,
Como tem muitas questões de progressão aritmética que a gente resolve realmente só de olhar, de compreender, né, que é uma sequência e que tem essa regularidade, sempre cada termo é igual ao anterior somado a um, certo? Então, a resposta está na letra C, esse 12º termo é o número 13. Segunda questão. Carla fez uma torre com cubos de madeira. No desenho abaixo está representado alguns cubos da parte de cima dessa torre. Aqui tem apenas uma parte da torre. Então, nós temos lá no topo, nós temos apenas um cubinho. Abaixo nós temos 3, depois nós temos 5, depois nós temos 7 e assim sucessivamente. Observe que a cada degrau dessa torre, nós temos 2 cubinhos a mais do que o anterior. Então, é uma questão que envolve uma progressão aritmética. É uma sequência onde o primeiro termo é um cubinho, o segundo termo são os 3 cubinhos, o terceiro termo são os 5 cubinhos, o quarto termo são 7 cubinhos e assim sucessivamente. Então, cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado mais 2. Então, perguntas. Quantos cubos tem a base da torre de Carla, sabendo que ela tem 10 andares? Então, quer saber qual é a quantidade, né, de cubos que vai ficar na base, bem baixa. Ou seja, na sequência vai ser o 10º termo. Vai estar o 10º, lá embaixo, contando, vai dar 10 fileiras nessa torre. Então, a resposta está na letra C, 19 cubos. Vamos ver a resolução. Então, observe que na torre, de cima para baixo, cada andar a partir do segundo é igual ao anterior mais 2 cubinhos. Assim temos a PA. 1, 3, 5, 7 e reticência, porque tem mais termos, até chegar no 10º. Observe que a razão R é 2, pois 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 2 dá 7, sempre somando mais 2. Sabendo que a torre tem 10 andares, então o N é 10, que a quantidade de andares é a quantidade de termos que vai ter essa sequência. E queremos saber quantos cubos tem o 10º andar, ou seja, bem na base. Está contando de cima para baixo, ou seja, o A10. Então, vamos usar a forma do termo geral, que vamos representar A10, que é o 10º termo, vai ser igual ao primeiro termo, que é o A1, mais N menos 1 vezes a razão R. Então, eu quero o 10º termo, vamos substituir o A1 pelo primeiro termo da sequência, que é o número 1, mais o N menos 1, que é 10, 10 menos 1, vezes a razão, que é 2. Então, primeiro vai o parênteses, no dentro do parênteses, 10 menos 1 fica 9, 9 vezes 2 dá 18, 1 mais 18, 19. Então, o 10º andar terá 19 cubos, letra C. Terceira questão. A empresa realiza a manutenção nas rodovias estaduais do norte do país, pintou as faixas de divisão das pistas após uma reforma. No primeiro dia de trabalho, a empresa pintou 5 quilômetros de faixa. E nos dias subsequentes, sempre pintava 5 quilômetros a mais que no dia anterior, até concluir o serviço. Quantos quilômetros no total foram pintados até o 6º dia de serviço? Quantos quilômetros no total? Uma pergunta. Todos os quilômetros que foram pintados. Então, vamos analisar a resolução. Então, temos que no primeiro dia foi pintado 5 faixas. E a cada dia, 5 a mais que no dia anterior. Ou seja, no primeiro dia foi 5, no segundo dia 5 mais 5, 10, terceiro dia 10 mais 5, 15 e assim segue a sequência. Então, aqui nós temos que o A1 é 5 e que a razão também é 5. Então, nós temos aqui, então, a quantidade de quilômetros pintado no 6º dia, que vamos usar a fórmula N, ou A6, né?
é A1 mais N menos 1 vezes R, que é a forma do termo geral. Só que aqui também nós vamos usar a forma da soma, porque ele quer saber o total que foram pintados durante esse período, durante os 6 dias, não apenas o valor do sexto dia. Qual é o 16º, ou o sexto termo? Ele quer saber o total pintado durante todos os dias. Qual foi o total de faixa, de quilômetros? Então, aqui a gente vai usar duas formas, a do termo geral e a da soma, onde a soma dos termos de uma PA, a gente soma o primeiro termo com o último, por isso que a gente precisa encontrar o sexto termo, que vai ser o último, vezes o número de termos dividido por 2. Então, a gente vai usar essas duas formas. Primeiramente, encontrar o sexto termo, porque não temos, usando a forma n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, o sexto termo vai pegar o primeiro termo, que é 5, mais o 6 menos 1 vezes o 5, que é a razão. Porque diz que a cada dia pinta 5 quilômetros a mais que o dia anterior. Então, isso é a razão. Então, 6 menos 1 dá 5, vezes 5 dá 25, mais 5, 30. Ou seja, lá no sexto dia que estavam trabalhando, no sexto dia eles pintaram 30 quilômetros. Foi feito, então, 30 quilômetros de serviço. Mas não é isso que a questão está pedindo o total até o sexto dia. Então, vamos calcular a soma de todos os termos. Então, para obter a soma de todos os termos, a gente vai precisar do primeiro e do último. O primeiro é 5, o último é o sexto termo, que é o número 30. Soma, multiplica pela quantidade de termos, que são 6, divide por 2. Então, 5 mais 30 dá 35, vezes 6 dividido por 2. O que eu prefiro fica 3, fica mais fácil a multiplicação. Fica 35 vezes 3. Em vez de multiplicar por 6 no final dividir, quando tem multiplicação e divisão apenas, pode dividir primeiro e depois multiplicar. Então, 35 vezes 3, vamos fazer 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 3, 9, e 1, 10. Portanto, vai dar 105 quilômetros. Resposta na letra D. É o total até o sexto dia. Por isso, precisamos fazer a soma. Quarta questão. Um vazamento em uma caixa d'água provocou a perda de 3 litros no primeiro dia, 6 no segundo, e assim sucessivamente. Quantos litros vazaram no sétimo dia? Olha, nessa questão pode pedir também qual o total de litros desperdiçado até o sétimo dia. Veja a diferença, aqui perguntou. Quantos litros vazaram no sétimo dia? Por isso que aquela outra questão está diferente, que pediu o total até, ou seja, pediu a soma. Então, preste atenção nos enunciados. Aqui está pedindo apenas quantidade de litros que vazaram no sétimo dia. Então, observe que nós temos a sequência. No primeiro dia foi 3 litros, então aí é o A1. No segundo dia foram 6, então aí é o A2. No terceiro dia foi 9, aí é o A3. Então, observe que tem uma sequência, 3, 6, 9. Estamos contando aqui de 3 em 3. Então, vamos usar a fórmula do termo geral e a resolução. Como fica? Né? Tá aqui. Observe que forma PA. Nessa PA, o primeiro termo é 3, a razão é 3 também, está sendo contado de 3, tá aumentando sempre 3 litros a mais que o dia anterior. E que o N, como queremos encontrar do sétimo dia, significa que o N é 7. Então, devemos encontrar o A7 substituindo na forma. Então, o A7 vai ser igual a 3, que é o primeiro termo, mais N menos 1, que é 7, menos 1, vezes a razão R, que é 3 também. Então, primeiro faz 7 menos 1, 6. Vai ficar 3 mais 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18, mais 3. O A7 é igual a 21. Resposta letra E. Sétima questão. Então, ali era... Luciana resolveu fazer economia guardando dinheiro num cofre. Iniciou com 30 reais e de mês em mês ele coloca 5 reais no cofre.
Considere que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, vezes r, em que o AN é a quantia poupada, o A1 é a quantia inicial, N o número de meses e R a quantia depositada a cada mês. Então, está explicado o que significa cada um desses elementos na forma. Então, o AN é a quantia poupada. Então, foi poupado no primeiro mês. Quanto foi depositado? R$30, é o A1. E de mês em mês foi colocando quantos reais? 5. Então, o que foi poupado no segundo mês vai ser 30 mais 5, ou seja, no segundo mês já vai ter 35. No terceiro mês já vai ser 35, foi poupado, então já vai ser 40. Então, vai formar uma sequência, 30 mais 30, 35, 40, 45, sempre de 5 em 5, porque ele vai colocando R$5 a cada mês. Pergunta: após 12 meses, o cofre conterá. O que é que vai conter no cofre? Quantos reais? Você quer saber qual é a quantia que vai estar no cofre após 12 meses. Então, 12 meses é o N. Então, eu vou ter que encontrar o A12, que é a quantia poupada até chegar 12 meses. Então, usando a forma do termo geral, vamos então resolver. Então, resolução. Observe que temos uma PA onde o primeiro termo A1 é 30 e que cada mês foi depositando R$5, então o R é igual a 5. Queremos saber a quantia após 12 meses. Então, N12, que é o que tem no cofre. Então, devemos calcular o A12. Então, o A12 vai ser o primeiro termo da sequência, que é o A1, é 30, mais N menos 1, onde o N é 12, menos 1 dá 11, vezes a razão R, que é igual a 5. Vai ficar 11 vezes 5 somado com o 30. Então, primeiro multiplica. 11 vezes 5, 55, mais 30 é igual a 85. Significa que, após os 12 meses fazendo depósitos sem retirar, no final nós temos R$85 no cofre, pois a quantia é representada pelo AN. Então, o nosso AN aqui é o A12, quer dizer, o AN são qualquer termo da sequência. Se eu quero o A10, o AN significa que o N é 10. Se eu quero o A12, significa que o N é 12. Então, aqui o N é 12 porque foi durante 12 meses. Então, a resposta, a letra E, após 12 meses, ele terá poupado R$85.